Não se espera que o governo vá fazer um movimento exatamente contrário, ter começado com 2 anos de maior gasto e 2 anos de ajuste fiscal perto das eleições. Isso não se espera de jeito nenhum. Então, eu não espero isso. A minha certeza é o governo deve cortar alguns gastos, porque viu a pressão do mercado e a pressão sobre o dólar. Dólar gera inflação, inflação, desemprego, taxa de juros alta, desemprego. E isso acaba com qualquer plano político de qualquer presidente, né? Olá, seja bem-vindo ao podcast Café Empreendedor. Gurizada, podcast mais antigo sobre gestão, empreendedorismo e negócios do Brasil desde 2015, com episódios aí, todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores aí com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade aí nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então, aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. E para tudo isso, nós falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts. Então aproveita para seguir a turma aí no @fábrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Retomando a primeira gravação deste ano aí, pessoal que está nos acompanhando, né? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta depois de uma longa temporada de férias, né? De produção de conteúdo, porque a gente, lá na ponta, né? Quem nos acompanha não sentiu, porque a gente já tinha material pronto, né? Foi fazendo, mas tiramos umas merecidas férias aqui do estúdio e estamos de volta. Primeiro episódio de 2025, já trazendo informações relevantes. Com certeza. Para quem ainda está organizando o ano. Buenas, a gente grava aqui já passando metade de janeiro. E é isso que é muito louco, o ano começa depois do carnaval, mas tá passando tão rápido que ele tá começando desde o primeiro dia. A gente já tá com, hoje é dia 20. Né, de janeiro que a gente tá gravando. Mas, cara, se bobear já acabou o primeiro trimestre daqui a pouquinho. Então, isso passou, é muito precisa... rápido. Com o carnaval tarde mais ainda, né? Porque várias coisas ficam para definição. A própria, né, a lei do orçamento não foi votada ainda. Então, é um ano que já entra com, entre aspas, pendências ou com coisinhas, né, que não ficaram encerradas lá. Com carnaval tarde, então, quando a gente olhar, realmente, 90 dias do ano já foram. Daqui a pouco já é Páscoa, comprar os ovinhos de Páscoa para criançar. E muita transição de governo, né? A gente teve várias prefeituras trocando, então, de governo. Então, tem muita coisa que fica amarrada nesses primeiros dias, muita coisa que ainda não está definida, muita coisa que tu ainda precisa para o teu negócio andar. E nós também, nós vamos falar agora sobre um assunto também que é para todo ano de 2025, né? A gente sempre tem essa tradição de gravar esse programa com esse tema sobre economia para o ano que vem. O ano que está aqui já. Começando. Então temos muito assunto para discutir num ano que será tenso, na minha visão, porque temos muita coisa lá para cima acontecendo. Se a gente fala de clima, já tá tenso. Clima tá tenso. É muito louco isso, né? Aeronave está tenso. Né? Cada semana a gente vê um acidente aéreo agora no Brasil. Agora por isso que eu vendi meu jatinho. Não dá também, mais. Não ando mais. Não adianta. Que barbaridade. Tu tem que andar no meio de transporte mais seguro do mundo. É o elevador. Pronto. Bom, os guris estavam mexendo aqui no prédio hoje, inclusive. Então vai de escada. Mas, cara, é isso. Tem muita coisa acontecendo. Tem a loucura que a gente está vendo lá para cima. E a gente fala brincando, mas é real. O Trump está numa loucura pela Groenlândia, pelo Canadá. Israel, se bobear, ele vai chamar a Amazônia de Amazônia dos States. Alguma coisa, vai batizar um nome mais bonito na percepção dele. Na verdade, está acontecendo muita coisa lá para cima que, cara, com certeza vai impactar a nossa economia mais cedo ou mais tarde, entendeu? Se acontecer, né? Muito bem, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo aí então sobre a economia brasileira, um overview geral aí para o ano de 2025, o que a gente pode esperar, sem ter aquela coisa mãe de Ná. Eu já ia dizer, aqui é um combinado de ciência com mãe de Ná, né? Porque a gente sabe que se a gente voltar nos do passado e olhar, sempre tem aquela pitadinha de futurologia. Mas, enfim, é sentar para fazer o que a ocasião requer, que é olhar para frente. Bom, onde é que tem que estar a atenção nos próximos 12 meses? O que
vai respingar na minha porta e o que, que vai ficar realmente só lá no hemisfério norte, por aí vai. Muito bem, para falar sobre esse tema, nós vamos chamar diretaço o nosso poderoso. Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema conosco aqui, a gente convidou o Gustavo Friel, ele que é economista e professor da PUC-RS. Gustavo, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente entrar no bate-papo, brevemente, assim, quem é o Gustavo? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas, boa madrugada. Vamos ouvir. Agradeço a oportunidade. Meu nome é Gustavo Friel, eu sou professor lá na PUC. Eu fiz graduação e mestrado aqui em Pelotas, na UFPEL, depois fui fazer o doutorado na PUC. Eu pesquiso mais microeconomia, que é menos inflação, mais comportamento de agentes. Mas, naturalmente, nós como economistas, nós damos pitaco sobre tudo, né? Todo mundo entende um pouco de economia e o economista diz que entende um pouco sobre tudo. Diz, né? Não dá para afirmar com certeza, mas pelo menos se vende assim. Então, sim, já começando, todas as coisas que acontecem nos Estados Unidos, China e outros grandes parceiros comerciais e grandes potências econômicas respinga aqui com mais força ou menos força, mas sempre respinga aqui, né? O tsunami vira aquela... Eu não posso perder isso. O tsunami vira uma marolinha, né? Que seja aqui, né, cara? Que barbaridade. Vocês lembram disso aí, né? O homem fica tanto tempo longe do microfone e resgata essas pérolas. Bueno, vamos lá então. Acho que vamos começar da porteira para dentro, né? Vamos falar em termos de Brasil, né? Lembrando que a gente sempre fala para o pessoal dos pequenos empreendimentos, profissional autônomo, nesse dia a dia, e eu comentava aqui no off, antes de a gente começar a gravação, que geralmente esse pessoal ele se encontra em algum momento numa encruzilhada que é o seguinte: tem um monte de informação por aí, ou eu paro e vejo todas e tento fazer um saldo, ou é tanta coisa que não dá para acompanhar e vou tocar minha vida aqui e depois a gente vê o que dá. E a gente defende muito aqui, pelo menos com a popularização da informação que a gente tem hoje, que a pessoa tenha algum movimento de autoinstrução, né? E não fique só dependendo dos seus prestadores de serviço, só do seu contador. Se alguém ligar para o seu contador hoje e perguntar o que eu espero do ano, dificilmente vai vir algo, né, mais personalizado ou mais preciso dentro daquela necessidade, né? Então, a nossa intenção aqui também é estimular as pessoas a aprender um pouco por conta própria, algo que todo cidadão deveria ser naturalmente mais instruído, né? Que é como é que a decisão lá de cima chega aqui embaixo, né? A gente viu hoje, nos primeiros dias do ano, muitos na beira da praia, né? Toda a, entre aspas, polêmica do Pix, que na verdade dá aula de muito mais coisa do que propriamente de política ou de comunicação. Enfim, né? E essas coisas estão acontecendo, e a vida está acontecendo, e o ano já virou, e enfim. Para 2025, né? Por onde se olha da porta para dentro? Vamos passar a palavra aí pro Gustavo. O Gustavo vem de uma família empreendedora também, né? Se no almoço de família te fizessem essa pergunta lá para pensar nos negócios, né? Tá? E aí, para onde tu sugere que a coisa ande, né? Vamos começar por aí. O aeroporto, de repente? Não, brincadeira. Tinha um grande economista, eu não vou citar qual, eu estou em dúvida entre 3 aqui, mas que dizia que o Brasil só tem 2 saídas, né? Uma pelo mar e outra pelo aeroporto de Guarulhos. Mas brincadeiras à parte, a primeira questão que fica no radar, assim, e é importante principalmente para o pequeno empreendedor, porque é quem sente na ponta, né? Ele sente e depois o consumidor vai sentir. É a questão da inflação, né? Essa é uma preocupação muito forte com o Brasil. Ano passado se tinha essa preocupação, ela não foi... foi uma previsão que a inflação deu acima da meta e da banda, mas não foi tudo que se esperava lá no começo do ano. Começamos o ano esperando uma inflação bem alta e espero que erremos de novo, né? Para o bem de todos. O que fechou 2024? 4,68, eu acho. Tá. Só que a questão é, a nossa meta de inflação é 3 e a banda é 1,5 para cima ou para baixo. Então entre 1,5 e 4,5 está dentro da banda. Tá. A gente já bateu acima e a expectativa é que seja acima. A Anbima é uma instituição forte do Brasil, ela regulamenta, ela
ela trabalha junto ao mercado financeiro, né? A regulamentação é parte da CVM. E a Anbima está prevendo para janeiro uma inflação praticamente nula, mas em compensação para fevereiro mais de 1 ponto percentual. Mais de 1% de inflação é algo em um mês, só em fevereiro. Então, fevereiro sempre se diz que tem às vezes uma... Porque aí pega às vezes escola, né? Porque o que é divulgado em fevereiro pegou em janeiro, e a escola já... A escola sempre sobe antes dos alunos entrarem na sala de aula, né? Sim, já paguei com reajuste. Material Tem uma escolar, lista gigante para comprar. Material escolar, essas coisas pesam a inflação de fevereiro, então ela é uma inflação mais volátil, né? Tem anos que ela é bem baixa, tem anos que ela é bem alta. Mas se a Anbima estiver certo, a gente passar de 1 ponto percentual, por exemplo, no ano passado a gente não teve nenhum ano com 1%, nenhum mês com 1% de inflação. Então isso é algo bastante assustador aí pelo que vai vir. E a estimada para 2025? Saiu hoje o Boletim Focus, aí eu verifico direitinho, mas eles já estavam falando acima do teto também da banda, né? Eu escutei agora na rádio vindo para cá, mas a projeção do Focus já é acima da... acima daqueles 4,5. 4,5. É importante quem está nos escutando, porque quando a gente fala bastante de inflação e às vezes o pessoal não consegue enxergar na prática como isso vai impactar o negócio dele. Mas a inflação é o que vai, de maneira geral, né? E aí me corrija se eu estou errado, mas o que rege no reajuste do preço das coisas. Então, para quem tem um negócio, seja o teu insumo principal, seja até no impacto lá de um dissídio coletivo, né? Que vai afetar no salário dos colaboradores, seja, que agora já saiu, mas do salário mínimo nacional. Então, que o salário, se eu não me engano, aumentou 6 pontos alguma coisa, 7 pontos alguma coisa, o salário mínimo nacional foi para uns 600 e pouco, era 500 e pouco, foi mais ou menos isso. Então, é tudo aquilo que vai impactar diretamente no teu negócio, no preço das compras, e que se tu não reajustar o das vendas, provavelmente tu vai ter menos margem do que no ano anterior. E isso é bem importante, porque quando a gente fala de meta, quando a gente fala de, eu gostaria de ter o mesmo ano do ano passado, tá, então tem que vender mais. Porque para tu ter o mesmo ano, de acordo com a inflação, tu vai ter que subir um pouquinho o preço. Esse ano custa mais do que o ano passado. Exatamente. Então, é isso para o pequeno empresário entender, é sempre essa visão que ele tem que ter. Óbvio, a inflação é de maneira geral. De repente, o teu insumo pode ter baixado, não tem problema. Mas a nossa preocupação com a inflação quando a gente traz aqui é sempre nesse sentido. Vai ficar mais caro tudo para todo mundo. Né? A gente fala tanto que aumenta a gasolina, aumenta tanta outra coisa. O fator principal é a inflação. E aí tu tem alguns aumentos, né? Tu tem a questão do aumento da taxa de inflação, tu tem o aumento do dólar, e se tu botando na receita todo esse temperinho aí, aumenta de forma generalizada os preços também, né? Que é basicamente o efeito da inflação, mas essa mistura, assim, é como se fosse uma gasolina pegando fogo, né, cara? A tendência de crescimento, se a gente não fazer aquilo que a gente fala no café diversas vezes aqui, analisar os números, cuidar dos números ali, com os percentuais, tudo bonitinho ali, custo do produto, todos os custos que tem para tu vender e fazer essa operação ser ajustadinha ali. Cara, nesse momento que a gente está de economia, é muito significativo tu estar com isso organizado, né? Não, eu ia comentar, para quem nos escuta, está muito difícil de acompanhar a sequência dos termos, a gente tem um episódio conceitos básicos de economia para empreendedores, né? Tá no nosso acervo, é só procurar, e foi super didático, foi o Diego que esteve com a gente, e ele, né, transcreveu várias coisinhas assim. Aquele episódio atemporal. Exatamente, então só para dar uma dica. Eu falo que a inflação é sentida lá na ponta pelo pequeno empreendedor, porque é ele, no final das contas, que vai decidir se ele reduz a margem para não ter que subir o preço, ou se ele repassa o preço para o cliente, né, para o consumidor. Então, o dono, a dona de casa vai lá no supermercado, vai no mercadinho, vai na padaria perto da sua casa. Subiu tal coisa. Passou ali por uma decisão que às vezes é um conflito interno que faz o cara perder o sono. Eu repasso esse aumento. Por exemplo, citamos o dólar, né? O dólar afeta fortemente a nossa inflação. Né? Porque várias coisas são importadas, inclusive o nosso combustível, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Mas o nosso combustível a gente produz no Brasil, a gente extrai no Brasil, só que o petróleo extraído no Brasil ele não sai pronto para ser usado. Então o refino dele é feito em outros países.
Então a gente entrega o petróleo bruto e compra ele... Como tudo no Brasil, vamos ser... Ou como tudo, ali a gente Ele exporta refinado. o minério e compra o carro, a gente exporta A laranja, o café. compra o suco. Exatamente, exporta o café e compra a cápsula e assim por diante. A né? soja e compra o óleo e assim sucessivamente. Mas uma coisa, e aí trazendo para a área que eu tenho conhecimento familiar, sobe o dólar, sobe a farinha de trigo. A gente Sobe o sente no cacetinho. pãozinho, exato. Vulgo Então, pão francês também. Um pão francês ali. Por favor, temos audiência em todos os estados da federação, né? Vamos falar o cacetinho ao pão francês. Então, tudo isso impacta e aí é o que eu falo, é o empreendedor, é o gerente da empresa ali que precisa decidir se ele vai reduzir a margem dele. Pô, mas eu já subi esse ano, será que eu posso subir de novo? Então eu vou dar uma segurada. Mas aí dá uma segurada na margem, às vezes falta para alguma outra coisa. É complexo todo esse sem esse contar, sistema. a gente está falando aqui de uma inflação de 4,68. Ele vai olhar, tá, mas só um pouquinho, meu principal insumo subiu 10%. Sim, porque é uma média. Né? E daqui a pouco o teu outro insumo caiu 5%, tu não percebeu, porque daí geralmente tu percebe só no que aumenta. Ou, sei lá, todos os insumos que tu compra só subiram. Pode acontecer. E aí tu é impactado. Um item no supermercado que tenha baixado de preço. Desafio. Até da audiência que tá ouvindo aí, depois manda lá no... Só queima de estoque. Só o que tu vê que é caixas e caixas ali que... E outra coisa que é importante... E outra coisa que é importante estar falando, cara... Hoje, se tu pegar e fizer uma pesquisa de preço, a variação de preço que tem entre os locais de venda é muito maior que a inflação. É absurdamente a diferença. Então, isso também impacta. Eu lembro de muito cliente meu que tinha negócio aqui pelo centro, por exemplo, e deixava para fazer compras pequenas, principalmente alimentação, no supermercado do centro, cara, vai pagar 20%, 30% mais caro do que no atacado. Então... A inflação, ela ajuda no preço geral, mas também se tu não tem um bom setor de compra, uma boa pesquisa, cara, com certeza tu já tá arrancando, tu já tá comendo a margem aí. Pô, qual é que o cara vende tão mais barato? Tá, mas ele paga bem mais barato os insumos. Então, às vezes, o empreendedor também não se dá conta que esse tempo a mais na escolha de onde comprar e como comprar faz muita diferença nisso que a gente tá falando da margem final. Aí, não é só a inflação, também são as tomadas de decisão, que é sempre muito mais fácil dizer, o cara vende mais barato porque sonega, ele vende mais barato porque ele é grande. Não, às vezes é porque tu não tá fazendo teu papel de casa, tua lição de casa. E agora, pensando em outros setores, né? Pensando, por exemplo, no setor da construção civil, se a gente for analisar, a Caixa é um maior, né, distribuidor ali de dinheiro do governo, com taxa subsidiada, aquela coisa toda. A gente sabe que a Caixa tá, entre aspas, sem dinheiro. Não tá liberando mais vagarosamente, está sendo muito mais criteriosa para liberar os recursos e para, na verdade, dificultar a saída do dinheiro porque, digamos assim, está sem dinheiro. Isso também impacta a economia na medida que tu tem menos construção civil saindo, menos lançamento. O setor imobiliário, de forma geral, ele também é atingido por esse ajuste que tem a mão do governo ali, né, para fazer essa liberação de recursos. O acesso ao crédito, de maneira geral, né? O que acontece? Se a gente olhar os dados, eu gosto de olhar, fazer uma certa diferenciação entre o curto prazo e o longo prazo. Se a gente olhar no curto prazo, o Brasil está de vento em popa. Crescimento acima do esperado, desemprego em mínimas recordes. Tudo bem, algumas pessoas que vão dizer, mas a gente também aumentou muito a questão dos programas sociais, isso também afeta, mas o desemprego, né? Por que afeta o desemprego? Porque... possivelmente no programa que vocês já fizeram sobre economês, o desemprego são as pessoas que procuram emprego, né? Ela não é só estar sem emprego. Quem está sem emprego e não procura, ela sai da força de trabalho. Então, a pessoa desempregada ela tem que estar sem emprego, procurando emprego nos últimos 3 ou 6 meses. Eu não me lembro qual é o critério do IBGE, mas eu acho que é nos últimos 6 meses. Então, claro, mas de qualquer forma, a gente vê o desemprego num nível muito baixo. Isso é ótimo. A economia está aquecida. Isso no curto prazo. Só que um indicador que já vai nos levar para o longo prazo é a nossa taxa de juros. E aí afeta o financiamento. O Brasil está com a taxa de juros muito alta. O mercado está prevendo que a taxa de juros, se o Banco Central se mantiver como estava, mudamos o presidente do Banco Central agora no final do ano, então algumas coisas podem mudar. Ninguém está esperando mudanças porque ele já era diretor, o Gariplo já era diretor do Banco Central há um ano e meio, eu acho. E ele mantinha todas as decisões tal qual o Banco Central, o resto do Copom ficava mantendo. Mas tudo pode mudar e
Não sabemos, né? Mas se mantiver nesse ritmo, a taxa de juros pode ir a 15%. Meu Deus. Isso mostra o quê? A nossa economia está mais aquecida do que deveria e existe. Eu entendo que, às vezes, quando a pessoa ouve isso, ela pode se surpreender. Mas existe o que a gente chama de taxa natural de desemprego. Se a gente estiver abaixo dessa taxa natural de desemprego, não sei qual é a do Brasil, assim, são cálculos feitos, são estimativas feitas. Se a gente está abaixo dela, é porque a economia está crescendo mais do que deveria. Parece estranho isso, mas é porque acontece. O governo tem botado muito dinheiro na economia e isso traz muito para o curto prazo um crescimento que seria sustentável no longo prazo. E aí ele deixa de ser sustentável. Qual é o risco? O risco é acontecer como aconteceu em 2015. Chegar num momento que tem que pagar essa conta, porque o governo não tem dinheiro infinito. É um mito isso de que o dinheiro do governo é infinito. Assim como na nossa casa, assim como na nossa empresa. Para gastar tem que ter o dinheirinho. Claro que o governo tem uma fonte de financiamento muito maior, então ele pode gastar primeiro e depois ter o dinheiro. O que a gente sabe que economicamente não é algo muito viável, mas tudo bem. Só que corremos o risco de voltarmos a 2015 no sentido de ter outra crise pesada, porque o governo não vai ter capacidade de pagamento. A taxa de juros sobe muito. Por quê? Porque o país a economia está aquecida demais, acima do que deveria, e o resto do mundo, né, os emprestadores para o governo começam a desconfiar da capacidade do governo pagar. Então a gente sabe, se a gente emprestar dinheiro para alguém e aí depois a gente sabe que emprestou um dinheiro para essa pessoa, dá um ano a pessoa, me empresta mais dinheiro, opa, vou te cobrar uma taxa maior, porque o risco de tu me pagar está cada vez maior e pode ser que eu fique sem receber. Não, e tu como emprestador daqui a pouco sabe, tu emprestou para mim, mas tu sabe que o Leandro emprestou para mim, o Vinícius emprestou para mim, tá todo mundo emprestando para mim. Como é que eu vou pagar todo mundo? Tem que ter uma taxa de juros que compense esse risco. Agora, na tua fala, eu ouvindo e pensando assim, isso, claro, é muito alicerçado em toda a questão política, né? Ela fala lá em 2015, 2016, a gente tinha a Dilma, teve o impeachment, a gente teve o Temer, fez todas as reformas, reforma trabalhista, reforma na Previdência e também a questão do teto de gastos. E aí depois vem um outro governo que meio que segue aquela mesma linha, e aí daqui a pouco a gente tem um outro governo que, não, tá tudo errado, vamos tirar esse teto de gasto, vamos mexer, vamos ajustar, né? E aí como isso nos dificulta ter uma visão de longo prazo, né? De crescimento sustentável do próprio país, né? Esse é um problema do Brasil, né? A gente tem esse problema de longo prazo e essa questão volátil, né? Entra um governo, vem outro governo, cada um faz de um jeito, a gente não tem uma agenda de longo prazo. Por 20 anos para frente, uma coisa assim, né? Cara, precisa seguir esse regramento aqui por 20 anos e fazer a coisa andar, né? É a própria polarização, né? E aí a gente vem para a questão também do relacionamento mundo, né? De que nossos parceiros comerciais mudam a cada 4 anos. E aí tu estava falando sobre essa questão do próprio risco Brasil que estava comentando, né? A nossa taxa de juros está alta, tá bom para trazer investimento de fora porque rende mais, mas aí o risco de não pagamento é alto, então baixo, não vem. Então não vem. Só que daí o dinheiro fica caro aqui dentro. Aí você estava falando, fica com menos créditos, se tu gasta mais do que tu recebe, tu vai ter que buscar dinheiro em algum lugar. Aí esse dinheiro está caro, né? Com a taxa de juros a 15%, e também estimula ao cara deixar o dinheiro parado e não investir em emprego. Exatamente. Né? Que esse é o principal problema. A gente viu isso muito em Pelotas há muito tempo atrás, agora a gente ainda tem, né? Que é a questão só do pessoal querer fazer dinheiro passivamente sem gerar emprego, sem gerar riqueza de maneira geral. Então, eu tenho imóveis, eu tenho dinheiro em aplicação e esse dinheiro só rende naturalmente, mas eu não gero emprego, não gero riqueza para os demais. A 15% é o sonho. Né? É o sonho de qualquer cara que está no CDB, enfim, no LI, sei lá. Cara, é uma garantia para ti de rendimento acima da inflação. Daí teu dinheiro sim, tu não está perdendo dinheiro a longo prazo, teu dinheiro está rendendo a longo prazo. E o pesadelo de quem tirou financiamento na época da pandemia com a taxa de juros, acho que era 4 menos, 2 e pouco chegou a estar, né? Uhum. Aí a taxa veio aumentando. A parcelinha que era 1.000 pila, ela já está estourando. Né? Hoje, por exemplo, eu vi ontem, final de semana, que na semana passada fechou em 7,56 IPCA mais 7,56 o título do governo para 2035. Então imagina, estamos em 2025, tu investir 10 anos com 7,5 limpo, porque IPCA mais, tu tirou. Tu rende a inflação, aquilo ali fica no 0 a 0, mais 7,5 por ano.
limpo, Maravilhoso. é muito dinheiro. Bacana, bacana, hein? É uma rentabilidade muito boa. Mas para 100, porque é emprestar para o governo. E aí, tu vai emprestar para o governo, existem várias coisas que podem ser feitas ao tu emprestar para o governo. Não necessariamente tu tá ali investindo, fazendo esse dinheiro rodar. Claro, para quem vive de, como se diz popularmente, do rentismo, é ótimo. Mas o pequeno empresário ele não pode ficar esperando, ele quer que esse dinheiro esteja circulando. Então, quando a gente consegue controlar a inflação e reduzir a taxa de juros, esse dinheiro circula mais. Exatamente. E aí isso é bom para o pequeno empresário, para o médio empresário, porque aí o dinheiro está andando e aí tu está fazendo a tua margem. Se o dinheiro está guardado... Mas interessante, todo esse movimento que a gente tem no Brasil, a gente vê na Argentina um movimento ao contrário. Exatamente de fechamento de conta pública ali, né, de redução do custo da máquina toda e uma valorização da moeda exponencial, assim, se não me engano, foi a moeda que mais se valorizou no ano de 2024 e a do Brasil aqui mais desvalorizou. Então a gente tem com nossos vizinhos com o aumento aqui da pobreza, né? É isso que a gente estava comentando. Aqui tu tem a diminuição da taxa de emprego, mas lá tu tem menos social. Aí são questões políticas que tu vai estar sempre conflitando com a economia, não adianta. Essa é a questão do curto e longo prazo, né? Porque aumentou a taxa de pobreza na Argentina, porque as reformas são muito radicais. Não estou dizendo que são necessárias ou não, eu estou dizendo que são radicais. Sim. Consequência. Mas existem alguns dados já do governo argentino que eles vão medindo trimestralmente a taxa de pobreza. Segundo o governo, e aí é acreditar ou não no governo, aí vai de cada um, a taxa de pobreza argentina começou a voltar já para o mesmo patamar pré-Milei. Então, em um ano e pouco, ele conseguiu estabilizar a economia com o aumento da pobreza, mas agora ele já está reduzindo a pobreza. Que, na verdade, o que o Milei está tentando fazer, reforma de longo prazo e tal, foi muito do que foi feito em 94 no Brasil, né? Conversando assim, eu sou de 92, então essas coisas eu não me lembro. Mas conversando com algumas pessoas que já trabalhavam, né? Mas teve muita quebradeira, teve banco quebrando, teve não sei o quê. Todo remédio ele tem seu efeito colateral, né? Tem sempre o seu amargor. A gente só tem que ver o quanto a gente suporta esse amargor, porque esses remédios, e não tô fazendo propaganda para nenhum governo, mas esses remédios de longo prazo eles são os melhores. Apesar deles causarem um efeito de curto prazo mais dolorido, a gente consegue vislumbrar um crescimento sustentado ao longo do tempo. Porque muitas vezes a gente tenta, vamos crescer agora, vamos antecipar tudo para agora. Mas essa conta chega. E às vezes a conta é mais pesada com desemprego, inflação, taxa de juros em 2015, 2016, do que foi o crescimento. Então não adianta ficar forçando. Existe uma coisa que é meio natural ali. O governo ele mexe em algumas variáveis, mas não todas. Eu acho que a relação do que a gente estava falando agora da mudança de poder facilita muito isso, né? Porque tu sabe, de repente, daqui a 4, 8 anos, não vai estar mais na tua mão. Isso vai ser um pepino que outro governo vai ter que assumir, geralmente a oposição. Eu gosto de fazer a relação a mesma coisa que clube de futebol. Antes da SAF, clube de futebol, cara, antecipa a receita de 2 anos pra frente porque eu vou resolver meu problema hoje. A torcida tem que gostar de mim hoje. Daqui a 2 anos, quando tem que entrar o dinheiro de verdade daquele ano e não vai ter... É por isso que um time é campeão num ano e daqui a pouco no ano seguinte ele é rebaixado. É isso. Não, e por isso que a SAF, a grande maioria tá dando certo. Eu quero o que é a SAF, porque eu não acompanho futebol. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, na verdade, é transformar o clube em empresa. Na verdade, tem uma responsabilidade fiscal sobre aquilo. Né? Tu não deixar o teu clube dever 2 bilhões de reais e tá tudo certo, sai contratando caras de milhões. É tu ter um modelo mais adequado como se fosse uma empresa de verdade, que é o que a gente tá falando aqui. Tu arrecadar mais do que tu gasta. No Brasil, as SAFs são um pouco trazer investidores para botar dinheiro no clube. E aí esses investidores, como o mais conhecido que é o do Botafogo, John Textor, eles botam dinheiro no clube, o clube começa a ganhar título, aí começa a valorizar os jogadores e vende, então querer fazer um lucro também para o investidor. E aí tem o modelo clube-empresa como é o Bragantino, né? O RB Bragantino, que é junto com a marca de... Red Bull. Da Red Bull, né? Que aí é essa questão toda empresarial, assim, de querer montar aquela empresa, aquele clube, a ideia do clube é dar lucro. E tem muita SAF que é um grupo. Então, por exemplo, o Bahia é no mesmo grupo do Manchester City.
O do Textor é mesmo do Lyon, da França. Então, tu tem mais de um clube, tu tem essa troca entre os clubes também. É dar uma profissionalizada na gestão. Exato. Eu acho que, de maneira geral, o grande mote é esse. Né? Porque a gente sabe que tudo que é clube, tudo que é associação, é difícil tu conseguir fazer uma profissionalização da gestão porque tu tá falando de paixão. Tu não tá falando só do resultado líquido final. Tu tá falando que tu vender aquele cara que ninguém quer que ele saia porque é a joia, o momento certo... tu vender o cara no momento certo, porque tu precisa vender. Mas aí a gente vai perder o título. Cara, mas tem que entrar esse dinheiro nos cofres. E aí, a gente fala muito... eu estava discutindo esses dias. A questão do futebol, ela é muito comparado com a Bolsa de Valores, por exemplo. Porque tu tá com um cara em ascensão, pode ser que ele valha o dobro daqui a 6 meses. Mas se ele se machuca, tu perdeu todo o teu investimento. E aí tu vende ou tu mantém? Sabe? É muito Faz relativo. Um contrato a termo que nem é muito difícil. É muito difícil. Vende no futuro. Foi o que o Inter fez com o Gabriel Carvalho. Ele não pode sair do Inter antes dos 18, ele tem 16 anos, o Inter já vendeu ele, quando ele completar 18, ele sai para algum país árabe, eu acho, né? Só que também, daí tu vende ele um pouco mais barato do que o potencial que ele pode chegar. Mas isso, se machucar, resolver meter umas noitadas aí já perdeu o atleta, né? Mas é potencial, daqui a pouco ele não vira tudo isso e aí também, então... Acho que é um negócio interessante, assim. Mas a gente faz isso também na economia, né? Quando a gente precisa comprar dólar, a gente faz a termo. A gente fala dessas expressões, parece que a gente está falando de grandes volumes. Não, poucos volumes também os bancos fazem. E às vezes é uma maneira de tu te proteger da volatilidade. Tanto para cima quanto para baixo, porque a pessoa também pode perder, mas... O que tu tá falando do agro é para fixar o preço da soja, para fixar os preços do arroz. E aí entrando justamente no agro, que também é um dos pilares da economia brasileira, a gente não pode deixar de comentar sobre esse setor, não só para o cara que é produtor, mas para quem participa da cadeia. Porque mesmo que daqui a pouco tu não trabalha diretamente no campo, mas tu trabalha... A gente trabalha indiretamente, diretamente na cadeia, enfim... Mas é o fato, o Trump está assumindo ontem, já nem sei, hoje. Então, a gente já sabe que ele tem uma política mais protecionista, né? De defender a produção de soja, de milho do país deles, o que pode, de certa forma, fazer com que a gente se aproxime ainda mais com a China, por exemplo, que foi exatamente esse movimento que aconteceu no primeiro governo do Trump, que deu uma subida. Mas também a gente... fazendo uma leitura, né, da soja no planeta, a gente tem hoje mais oferta do que naquele período, e o que faz com que o preço, né, na elasticidade na economia tenda a baixar, não render tanto, e ao mesmo tempo, além disso, a gente tem aí chuva, clima, tudo que de certa forma interfere na nossa produção aqui. E aí a gente ainda está vivendo um ciclo, que não é o ciclo do ano, mas um ciclo da soja meio, não vou dizer negativo, mas meio mais desafiador, vamos dizer assim, né? Falando da soja, porque ela também dentro do agro, tem uma representatividade grande. Falou, depende da região, né? A gente tem... A soja, não adianta, que nem ontem. Tá chovendo aqui, 10 metros pro lado não tá chovendo. Então, tem regiões que estão sofrendo mais com a seca já faz um tempo, mas, na verdade, as safras já vêm sofrendo. Então, a soja é muito isso. Se a gente pegar um balanço no país, provavelmente a gente vai produzir um pouco menos, porque teve, acho que, se eu não me engano, menos plantio também esse ano, da última safra para essa. Mas também, como tu falou, a oferta de grãos no mundo está maior porque a Argentina aumentou demais o plantio também. Mas com essa questão que tu falou dos Estados Unidos, de repente, bloqueando as exportações para a China, provavelmente daqui a uma safra, 2 safras, esse impacto apareça mais para nós aqui. Mas hoje o agro é um motor muito importante no país. Né? E aí o dólar alto, de certa forma, o produtor, no momento da venda, vamos dizer assim, ele fica faceiro, né? Tá lá vendendo a 6 pila, né? 6 e pouco dólar, show de bola. Tá, mas na hora da compra do insumo ele também vai pagar em dólar. Porque vem da China, né? Porque exatamente. É importado. Então ele vai pagar, mas dá para aproveitar uma janelinha ali, né? A janelinha da compra mais abaixo, depois a venda um pouquinho mais alto, mas tem que precaver que vai ter que comprar os insumos ali adiante na alta do dólar, né? É o maior desafio, né? O maior desafio é equilibrar essa balança toda de quando tu compra, quando tu vende. A safra tem um calendário diferenciado, né? Que ele vai ali de julho até junho. Só que aí tem, nas mudanças fiscais, que nem a gente passou agora, tu tem muita variação da moeda. Então, tu compra antecipado, não compra antecipado. O agro depende muito do acesso ao crédito que a gente está falando aqui. Então, se a gente está dizendo que a taxa de juros vai aumentar, para quem é do agro... Cara, quem é do agro aqui, a Érica pode dizer melhor, né? Precisa de muita gestão emocional.
Porque a gente está falando de vários, assim, o empreendedor ele lida com E algumas. reza, né? Tá falando da reza. Mas o cara do agro, ele conta com o tempo, a questão climática. E a gente vive num mundo que, cara, tá cada vez mais louco, né? A enchente, volume de água, a destruição lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, tudo que é lugar também do planeta tá diferente. E vem tendo cada vez mais incidência de forma drástica, assim, de forma pesada, né? A gente pode falar aqui, né? A gente tá dia 20 de janeiro, acho que não teve temperatura acima de 30 graus ainda esse ano. Não, teve ontem aqui. Mas é isso que eu digo, o nosso Não verão tá aqui, cara, não tá aqueles picos, dizem que vai ser pra março. Não, tá. Enfim. E aí o cara do agro tem que lidar com isso, lidar com o dólar, lidar com a importação, com a exportação do produto, avaliar tudo isso. Cara, é uma ginástica que o nosso produtor rural precisa fazer que ao pelo fim e amor ao de Deus. cabo, a gente vai cair em algo que a gente falava no início aqui, quando a gente começou a olhar para os cenários, que é assim, o que vai ser feito com isso? Vai cair numa perspectiva maior de uma questão política. Proíbe de produzir tal coisa, ou de plantar tanto, ou de vender tanto, ou disso. A gente vai cair num encaminhamento que sai dessa alçada. Se eu já dependo do tempo para trabalhar, né, o que já é uma coisa assim absurdamente abstrata, quando o tempo não fica previsível, vamos dizer assim, vai cair ao fim e ao cabo em uma política de governo lá de Sim, perfeito. o que pode ou não pode fazer, que suporte dá para quem apostou no tempo e sentou na graxa no tempo. Então, acho que falar sobre esse setor é uma questão bem complexa e nos coloca, enquanto cenário econômico, numa posição complexa, porque é um dos sustentáculos da nossa economia. Mas então, enfim, eu tô aqui hoje na posição de ouvinte, lá fazendo as minhas continhas, pensando... Né, como é que eu melhoro? Como é que eu tiro as minhas notinhas e tudo mais, né? Então, hoje eu tô de ouvinte aqui. Sabe que eu ouvi de um produtor, pessoal grande, assim, de soja, né? Eles, cara, a gente precisa conseguir sobreviver a esse ciclo ruim, entre aspas. Sim. E o ciclo que eu falei, não é o do ano, não é o dessa safra, é o ciclo que envolve aí uns 2 anos. Não, na nossa região essa aqui vai ser a 4ª safra. Que não é assim. Então, olha, cara. Se empatar, tá bom. Continuar sobrevivendo. Mas acho que aí... O agronegócio brasileiro, ele funciona muito... Principalmente os menores produtores, né? Não os grandes produtores. Eles vendem uma safra para poder começar a próxima, né? Exato, então, tu acaba... Tem uma série o governo tem de incentivos e tal para o agronegócio, mas que são insuficientes. Então o cara está pagando a conta de uma safra, já pedindo empréstimo para a próxima, assim. Então é um sistema muito, muito difícil. E aí sim, como a gente estava falando, e a Érica entende muito mais, precisa de um controle emocional gigantesco e um controle financeiro também, né? Sim. Porque se tu gastar um pouquinho a mais agora, talvez lá na próxima safra tu já não vai ter conseguido crédito para o básico. E o agro é muito louco porque daí tu quer diminuir e tu não compra tudo, tem que comprar. Só que também isso faz com que tu produza menos. Daí vale a pena arriscar, e daí tu compra o produto que te ajuda a produzir mais, mas daí se vem um granizo e termina com a tua... produziu super bem, mas igual tu não colhe. Então, ou na época de colheita, como aconteceu, chove muito, daí tu não consegue colher a tempo. Então não adianta. Tudo isso impacta. Mas o que mais impacta também? A gente tem aí uma reforma tributária, uma reforma administrativa para sair. Eu não sei como é que vocês estão enxergando isso, que ponto que anda. O Leandro é mais ligado nessa parte política. A impressão que o Pix tomou conta da discussão toda, ninguém falou nada sobre reforma tributária e ela foi sancionada pelo presidente. Ponto. Para mim, essa é a leitura. O pessoal vai voltar agora desses recessos parlamentares aí, que são bastante extensos. Acho que com muito trabalho para fazer, né? Acho que a coisa vai dar uma calorada nesse tipo de discussão agora em fevereiro. Fevereiro é um tapa e acabou. Para todo mundo viver o carnaval. E aí se volta depois, mas tem muita ponta solta de 2024, que é o que eu estava comentando antes. E aí, acho que... Enfim, mas o Vinícius estava falando uma coisa agora que eu acho interessante, eu queria passar a bola para o Gustavo comentar, que é o pano de fundo dessa discussão que a gente está fazendo e passa batido, né? O Vinícius estava falando sobre uma sequência de processos de tomada de decisão que vai levar a pessoa a tocar a próxima safra ou não, que às vezes na prática não é bem assim, ela não vai se enxergar com tanta opção de escolha, mas que tem um conjunto de escolhas ali que movimenta a coisa, né, e garante o travanco o processo. E que eu acho que, ao fim e ao cabo, é dessas micro escolhas que se faz o tecido econômico, vamos dizer assim. Né? Porque eu acho que quando o Gustavo estava falando, eu estava pensando,
a gente não pode esquecer que a gente não está falando de agentes econômicos racionais, a gente não está falando de pessoas que vão saber olhar e fazer as melhores escolhas ou que vão botar todas as opções na mesa e não vão ser influenciadas por outras coisas, como o Vinícius falava ali da clube de futebol, né? O clube que não tá que tá como clube lá na sua origem, do que a gente conhece como clube aqui, movido pelo amor, pela paixão, tomando escolhas insustentáveis e por aí vai. A gente fala de uma economia que caminha ou não para um lado a partir da soma de micro escolhas no dia a dia de várias pessoas que muito pouco fazem escolhas racionais, né? A gente tenta falar aqui sobre para onde olhar e tenta pensar, não, o cara vai ver que a taxa está subindo, então ele não vai fazer tal coisa. Não sei se não vai fazer, né? Não sei se na hora da coisa lá não vai acabar tomando uma escolha, seja porque fez uma previsão que achava que a tendência do negócio dele ia ser do consumo para um lado e foi para o outro, ou porque quis arriscar mesmo assim, porque botou a sua grana naquilo ali, porque tipo era o Flávio seu Augusto sonho, a sua paixão. Financiando a arrancada lá com cheque especial, Com cheque na especial, época isso, do... Nos anos 90, isso não é racional, isso te não botaria num cenário aqui. Mas é o que tu tá falando, Eric. Às vezes é tanta informação que o cara também não tá olhando nada. Ele só tá indo. Tem que baixar a cabeça, trabalhar e dar resultado. Ponto final. E a gente vive na era da informação, mas a gente não sabe filtrar quais são as boas e as más informações, né? Então, agora com a função, por exemplo... Poder escolher não consumir informação nenhuma, né? Às vezes é melhor tu não saber nada do que tu saber errado, né? Então, por exemplo, agora na questão do Pix, teve até uma cena polêmica ali, que foi o ministro Haddad e uma jornalista, e eles, um acusando o outro de não ter evitado a fake news da história do Pix, né? Então isso... Onde é que está a verdadeira informação? Quem é que está passando a verdadeira informação? Onde tu busca a verdadeira... Esse é o principal ponto. Mas o... Não, mas Tu quer, né? Não, tu eu quer. vou dizer, vai, cara, vai. Ele... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para ele ser taxado. O Pix? Quer. Nada foi falado agora, não tem nada, mas é uma questão de tempo. Mas já é um plano de governo há muitos anos, né? Não só desse Justamente. governo, dos todos. Cara, naturalmente o governo tem que aumentar a arrecadação. Ele vai achar um meio. Se não é esse, é o CPMF lá de trás. Vai acontecer. Só que, e a própria reforma que a gente estava falando agora, a reforma tributária, também é para isso. É para aumentar a taxação de alguns produtos, tentar baixar em outros, mas o saldo final tem que aumentar, senão não existe a reforma. A reforma para baixar a arrecadação não vai existir. Dificilmente vai. Né? Só que isso tem que replicar em tu não precisar pagar tanta coisa que é de obrigação do governo, que a gente sabe também que dificilmente vai acontecer. Então, essa conta, para quanto mais tu recebe, mais tu vai pagar, não adianta. Acho que o problema do Brasil é que toda vez que a gente acaba recebendo mais, ganhando mais, a gente tende a achar que a gente vai conseguir pagar menos. E não vai acontecer. A balança não vai funcionar dessa maneira. E esse é o nosso grande problema. Porque a gente sempre está falando, e eu brinquei, é difícil achar alguém que estava brabo que não sonegue, porque é isso, é natural nosso querer pagar menos imposto, porque a gente fica puto que o dinheiro não é usado da forma correta. E aí a gente tenta resolver das nossas próprias mãos. Então vamos parar de dar dinheiro pro governo porque ele não usa da maneira correta. E infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. E aí a gente fica brabo, a gente se revolta, sai, que horror, como é que a gente vai... E o problema, misturando essa brabeza que tu traz aí, e aí com a questão própria da política, quando sai uma notícia dessas, tu sempre tem a leitura do pessoal da esquerda e tu sempre tem a leitura do pessoal da direita. E tu nunca não, mas assim, é difícil o cidadão hoje fazer a sua própria leitura, a sua absorção dos fatos ali e chegar na sua própria conclusão. Não, ele pega o que o cara da militância de um lado faz, militância do outro e vai. Porque a gente busca informação hoje em rede social. Essa é a nossa realidade. E, cara, o teu algoritmo... Ele vai te mandar só aquilo que tu quer ver, que tu fica. Se tu vê só esquerda, vai aparecer só esquerda. Se tu vê só direita, vai aparecer só direita. E outra coisa, não é só o que tu vai aparecer, também o que tu acredita. Porque quando tu fala algo, se tu tá na minha timeline, se tu tá no meu algoritmo, eu acredito em ti. Então, cegamente eu vou olhar aquilo e vou dizer o seguinte, o Leandro tá falando a verdade. Agora, pelo outro lado, a Erika pode estar falando totalmente o oposto e várias pessoas olhando pra ela dizendo, a Erika tá falando a verdade. E aí tu entra numa confusão mental que tem dois mundos acontecendo em paralelo. É que não é a verdade, né? É o que faz sentido pra ti e o que não faz sentido pra ti. Por exemplo, eu te ouvindo falar agora, pra mim fica muito claro, existe um incentivo a não produzir.
Porque se quanto mais eu produzir, mais punido eu vou ser, eu moro num país que não quer que eu produza. Numa outra ponta, outras pessoas que não enxergam dessa forma vão colocar isso. Bom, eu vivo num país onde tem um monte de gente, né, em condições horrendas e que precisa abraçar todo mundo junto. Então, quem consegue produzir tem que carregar, quem não consegue, para que todo, sei lá, para que exista o mínimo de dignidade, por aí vai. Tu não pode dizer que as duas coisas não são verdade. Tu pode dizer o que faz mais sentido para ti e o que faz mais sentido para o outro. Eu acho que aí a coisa se perde muito, né? Acho que foi... Mas o que mais me chama a atenção é como que isso ganhou força numa época que tradicionalmente todo mundo tá em férias. Não, cara, um vídeo... Né? E tá numa marolinha de curtindo, tomando sua cerveja na beira da praia ou tentando dar uma curva no expediente ou por aí vai, né? Nas férias tu consome mais rede social. Acho que foi essa leitura. Entendeu? Se estivesse trabalhando, de repente você não estava olhando tanto. E aí tu vê o poder. Por isso que a gente tá falando nesse... O pessoal na VG produz, hein? Porque tem ambiente de trabalho que o pessoal tá mais na rede social quanto tá lá do que... Mas por isso a importância a gente falar desse tema de rede social, de conteúdo, de influência, porque ele também existe reflexo na nossa economia. Totalmente, né? Porque um vídeo teve a capacidade de tirar uma medida... Né, do próprio governo ali. Um vídeo teve a capacidade do ambulante parar de vender do Pix. Ah, é verdade. Ou cobrar mais caro para vender no Pix. Eu recebi mensagem do meu um fornecedor, vamos dizer assim, a partir de agora, somente em dinheiro. Em dinheiro, em espécie, todas, manicure, sobrancelha, essas coisas assim, várias. Novamente a gente vai olhar a questão da informação, né? Porque teve muita gente, e a gente viu, todo mundo conhece alguém que disse não aceito mais Pix porque se assustou. Mas saiu até na imprensa, o número de Pix caiu drasticamente. Aí tu olha de dezembro para janeiro e de fato caiu. Mas tu olhar dezembro para janeiro de vários anos, ele sempre cai. Porque é um movimento natural, principalmente que dezembro é o mês que a gente faz muitas compras e janeiro é o mês que a gente paga o cartão de crédito, então a gente não faz muito Pix. A gente está pagando as contas de Natal. E aí o que eles mostraram outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, isso foi por causa da fake news. E aí, não, na verdade é um movimento que sempre acontece. Aconteceu que muita gente parou de aceitar Pix? Aconteceu. Nós vimos, eu vi, gente. Eu estava de férias, eu vi, não aceito mais Pix, não sei o quê. Recebi alertas. Todos recebemos e vimos de alguma forma. Mas aquela queda brusca que apareceu até na imprensa... 95% dela é um movimento natural que acontece todos os anos, desde que o Pix foi instituído. Quem parou de receber geralmente é ticket médio baixo. Né? O que vai impactar são coisas muito maiores que acontecem. Né? Mas acho que o que a gente fala é isso. E como a economia ela vai sofrer de acordo com a questão da informação. Sim, e outro ponto que eu ia dizer, que eu te ouvindo agora também, Gustavo, é não pegar somente um dado. Veio uma única informação lá de um único número no Jornal Nacional. A pessoa leu ali, o William Bonner, cara, uma economia teve tal melhora. Cara, não que tu não acredite naquilo, mas vá também entender o contexto inteiro. Claro. Porque o contexto inteiro te faz ter uma percepção sobre o todo muito maior do que apenas uma única informação lá perdida. Que daqui a pouco é essa informação. O Pix reduziu ali, vou chutar eu aqui, 20%. Né, de dezembro, mas aí tu vai olhar nos outros anos é a mesma coisa. Tá, mas e aí? Não quer dizer que não mudou nada. Mas se tu não olha o contexto inteiro, se tu não olha um pouquinho além, tu fica só naquela informação. E hoje a gente está cada vez num mundo que caminha mais para ler headline. Não lê a notícia resumida, muito menos a notícia, menos ainda a informação do todo. E essa é a grande briga do controle dos meios de comunicação, né? Entrando um pouquinho mais nessa polêmica, porque agora, se eu não me engano, o TikTok caiu nos Estados Unidos. Sim. Né? Então o Brasil teve aqui a questão do X, que caiu, tem a questão do TikTok que caiu lá. Então, quanto... Porque agora... Se cair a meta, nós estamos fodidos. Não, falando assim, tipo, aqui em Pelotas a gente tinha o Diário Popular, né? Que a gente já teve um programa inteiro sobre essa questão. Que era uma fonte que tu confiava de informação. Então, quanto mais tu deixa de ter fontes confiáveis ou tradicionais, enfim, de validação de informação, mais suscetível tu fica a isso. A ter descontrole de informação ou inverdades que vão impactar a nossa economia de uma forma direta e indireta. A gente estava falando ali das várias variáveis, né? E a economia funciona nas várias variáveis. A gente falou da inflação. Algumas pessoas falaram, foi acima dos 4,5 que é a banda alta, mas não foi tão acima. Isso não é tão ruim. Mas tem um outro ponto que ninguém enxerga, que é o índice de difusão da inflação. Ou seja, tu olha a inflação e aí tu vê o quanto os itens que estão ali dentro afetaram. Porque às vezes o que acontece?
Às vezes, deu inflação de 1% nesse mês. Aí tu vai ver, é só material escolar e escola. Tá, o índice sazonal, né? É sazonal e aí o índice de difusão é baixo. Mas o nosso índice de difusão do ano passado foi alto. Eu procurei aqui e não achei. Mas, se eu não me engano, foi na casa de quase 70%. Ou seja, quase 70% dos itens subiram. Isso é preocupante. Uhum. Mesmo que a nossa inflação tivesse sido dentro da meta, mas com índice de difusão alto, opa, tem um alerta aqui. Sim. Então a gente sempre precisa olhar as várias variáveis e as várias fontes de informação, né? Então acaba Sim. que fica aquela história que a gente falou. É tanta coisa para olhar que às vezes a pessoa prefere, não vou olhar nada. Não, o exemplo disso está dizendo, né? Daqui a pouco vai ver no jornal ali, aqui no estado, a carne baixou 2%. 1, alguma coisa. Cara, isso aí muitas vezes nem reflete na realidade, no preço da gôndola, nem... Tu não percebe nada disso, né? De redução de fato. Mas eu dizendo, às vezes foi um produto que pouco se consome aqui e o resto aumentou. E aí o que tu come aumentou. Não Chegar diminuiu. na ponta é outra história, Porque né? o IPCA ele é composto por uma cesta o Brasil tem uma pesquisa que vai a cada 7 anos, mais ou menos, que é a pesquisa de orçamento familiar. Então, a partir dessa pesquisa, se compõe uma cesta de produtos que seria a cesta que os consumidores consomem em média no Brasil. Só que essa cesta em média no Brasil, ela é muito afetada por, sei lá, pessoas que estão em São Paulo, pessoas que estão no Rio, pessoas do Nordeste. E a cesta de consumo delas é diferente da nossa cesta de consumo. E a minha cesta de consumo é muito diferente da cesta de consumo média da minha cidade. Então, para algumas pessoas ou algumas regiões, a inflação é mais sentida e para outras menos. Tem isso também. O fato da nossa aqui estar mais ao sul, mais na fronteira, enfim, longe de tudo, a gente provavelmente sente mais. Se pegar Bagé, por exemplo, é sempre a gasolina mais alta acho que do país até. Ou, pelo menos do Rio Grande do Sul, com certeza É absurdo. A gasolina é muito cara, principalmente pela questão do transporte, né? Exatamente. Porque a gasolina sai Porto? de Canoas ali, né? Que é a região... Canoas. Que é a nossa região, nosso polo petroquímico, até Bagé já tem todo um custo de... o que é engraçado, né? A gasolina causa custo na gasolina. Quanto maior a gasolina, mais caro fica para transportar a gasolina. E assim, É o looping, né, cara? É o looping. Ai, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso combo de ciência com futurologia. Queria perguntar para o Gustavo, para ele deixar uma mensagem para quem nos escuta, né? Do que tu tem certeza para a economia de 2025? Essa é uma pergunta difícil. Pausa Só dramática. Só isso, Érica? Algum aluno vai perguntar para ele em aula, alguém vai chegar lá e vai... Essa pergunta é tipo gotas, entendeu? Tipo outdoor, tu tem que deixar um tempinho, cara. Quais são as cadeiras que você vai ministrar nesse semestre, Gustavo? Economia e matemática. Ai. Não vai dar tempo de perguntar isso. O pessoal vai estar tão preocupado com as listas que não vai perguntar isso. E econometria. Mas o que eu... Só lista, tu só quer lista, né? Bastante exercício. Mas o que eu espero para esse ano é a taxa de juros seguir subindo, né? A menos que o Banco Central faça uma mudança. Mas a gente tem os juros futuros, esses são definidos a mercado, não tem nada a ver com o Banco Central. Esses sim estão em valorização, por enquanto. E a menos que o governo mostre medidas fiscais para conter os gastos, eles devem continuar subindo. A gente deve continuar com o risco de inflação alta e a taxa de juros, se espera, do Banco Central vá seguir subindo. O que eu não espero para 2025 é o seguinte: independente de governo, existe um ciclo de 4 anos de governo e geralmente o que acontece? Tá? Isso é documentado em livros, textos, tudo. Os 2 primeiros anos é de ajuste nas contas e os 2 últimos anos, pela chegada das eleições, é de gasto maior. Não se espera que o governo vá fazer um movimento exatamente contrário, ter começado com 2 anos de maior gasto e 2 anos de ajuste fiscal perto das eleições. Isso não se espera de jeito nenhum. Então, eu não espero isso. A minha certeza é o governo deve cortar alguns gastos, porque viu a pressão do mercado e a pressão sobre o dólar. Dólar gera inflação, desemprego, taxa de juros alta, desemprego. E isso acaba com qualquer plano político de qualquer presidente, né? Não tem presidente que resista a uma inflação alta. Mas é isso. Isso que eu espero e que eu não espero da economia. Ganhamos até um brinde, né? Para não ter uma certeza, já veio com a certeza e eu não. E esse movimento ele vai acontecer, que tu comentou agora, nos municípios. 2 anos aí, né, de ajuste de conta, ou próximo a isso, e depois mais 2 anos para gastar, fazer o asfalto,
Pra buscar a próxima eleição. Renovar as contas pro próximo mandato. Não, e tá, é do jogo, a gente já espera isso, que lá na época da eleição, as cidades tudo asfaltadinha, tudo pintadinha, né? Aquela coisa bonita. É do jogo, né? Isso aí em qualquer cidade do Brasil. É porque a gente viu num município perto aqui que não deu tempo de arrumar as ruas. Não deu tempo caiu, e aí o pessoal... Caiu. Depois de 55 anos... Ai. Vamos lá. Show de bola então, gurizada. Maravilha. Vamos puxar o outdoor, não? Gotas. O Gotas? Então tá, vamos puxar o Gotas de... Inspiração. Inspiração. Ah, me deu um branco aqui, rapaz. Gotas de inspiração, olha aí, hein? Toda ideia, quando bem trabalhada, tem o poder de transformar nossas vidas. Pix. Ah, não. Show de bola. Dá de novo. Deixa eu dar o... Ah, não. Vou deixar entrar o peso. Toda ideia, quando bem trabalhada, tem o poder de transformar nossas vidas. Não é do Haddad, é da Sauana Alves. Não é do... Deixa o homem. Bueno, gente, então esse Gotas que o Vinícius compartilhou conosco aqui, com curadoria. Não, faltou a curadoria de Martins Érica, que traz agora o nosso estante do empreendedor. Vem da nossa primeira dica de leitura de 2025, um livro que despontou no ranking dos vendidos no final do ano, em dezembro, que é um livro chamado Nunca Jogue Uma Ideia Fora, da Sauana Gonçalves. Né? Ele tem um subtítulo, Sauana Alves. Ele tem uma chamada aqui, Como Transformar Criatividade em Dinheiro. A Sauana Alves é uma empresária do setor de beleza, do grupo Ibera Paris. Ela tem 25 anos de experiência no ramo. E ela conta desde o início, quando ela começou a trabalhar em salão de beleza, até investir na criação de fórmulas, de produtos, como é que ela saiu de uma pessoa que trabalhava em salão de beleza para ter a sua própria marca, ter o seu próprio grupo, ela, a família. Ela conta a história aqui, como ela e o marido, juntos como casal, criaram e transformaram. Só que ela tem uma proposta nesse livro que é de compartilhar o que deu certo para eles em termos de gestão. Ela conta a história empreendedora dela e vai trazer algumas dicas, algumas proposições para quem quer se debruçar sobre a gestão do seu negócio, quem quer aprender, quem está começando, quem quer olhar. Ela fala muito em inovação, né? Porque eles trabalharam muito com produto também. Deixa o Leandro fazer os cliques de novo e o Vinícius mandar os dois. Mas, enfim, né? Contam a experiência. Minhas notas aí, achou o caminho das pedras aí, umas notinhas que eu faço enquanto eu vou lendo. Então ele é um livro da editora Gente. Ele, como eu estava comentando, despontou aí nos mais vendidos no final do ano. Conta a história empreendedora da Sauana, o que ela fez junto com o marido, porque eles têm um relacionamento de longa data. E conta também insights do que eles viram no dia a dia sobre a gestão do negócio. E tem uma cara de ser... tem uma proposta de ser um suporte de compartilhar. Olha só, a gente olhou para isso. Foi importante para o desenvolvimento e a consolidação da nossa marca. Então... É um guia. É um guia da experiência deles, né? Sobre o que olhar no teu negócio. Enfim, tem um mini curso de administração aí, mas bem legal, que vem da experiência, né? Que vem do dia a dia, da criação de um negócio. Muito bem, baita dica de livro. Ficha. Esse ano não 192 páginas, tirinho curto aí, e bem diagramadinho, né? Bonitinho. Esse ano não tem abraço para Angélica Lacqua. Aí é dela, porque a editora Gente é ela. Muito bem, essa é a nossa dica então. De livro vamos ler o queridinho. Quando foi lançado só esse ponto aí? É 2024, não me lembro. Sempre mês. Coisa nova aqui, é outro nível, né? Não, ele despontou e eu digo, vamos dar uma olhadinha aqui. Não tem um mês. Em dezembro ele começou a aparecer na Publish News lá no ranking. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no que está agradando os brasileiros e brasileiras em termos de leituras de negócio. Está aí. Show de bola. Vale a pena. Indicamos a leitura. Sempre é bom olhar para o que fez quem conseguiu chegar lá dentro do que estava se propondo. Maravilha. Gustavo, o pessoal quiser entrar em contato contigo... gostei desse bate-papo aqui com o Gustavo Frio, quero tirar mais umas dúvidas. Quero estudar na PUC. Sei lá. Até fiquei fazer afim de contato. Estudar economia e entender um pouco mais. Metade dessas palavras que ele falou aí ficou meio difícil. O meu Instagram é @GustavoFrio, né? Frio é o contrário de quente. Eu sei que as pessoas ficam meio assim, esse sobrenome eu não conheço, mas de fato é Frio.
Meu e-mail é gustavo.frio, não é por extenso, tá? O pessoal confunde com a loja, que já é ponto, né? É gustavo.frio@gmail.com ou @pucrs.br. A Erika falou dos negócios da família, então um dos negócios da família é Ponto Frio, não é isso? Não queria. Queria. Outro sobrenome é Saraiva, eu queria que fosse editora Saraiva, não é nenhuma das duas. Não, mas olha, a livraria Saraiva já vai pro saco, né? Então... Porque não era eu o dono, né? Brincadeira. Um erro aí na árvore genealógica. Mas... Show de bola. Muito bem. Maravilha, então, gurizada. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença do nosso poderoso, compartilhar conhecimento conosco aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts. Então aproveita para seguir a turma aí no @Fábrica.podcast. Tchau, um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!